Se vocês olham na mesma direção, tem uma visão. Sim. Mas se vocês não olham na mesma direção, tem divisão. Divisão. É. Onde é que vai chegar? Se eu tenho a visão foca num lugar. Visão. Que casamento é esse? Que vida é essa? Sim. Se há divisão. O que trouxe um despertar muito grande pra gente, pro Lioto, foi o dia do SINS. Uau! Método CIS, o maior treinamento de inteligência Não foi, emocional do mundo. Caíram muitas fichas lá. Ele começou a... Então, vamos só trazer aqui para vocês entenderem. Quando eu fui fazer coaching com o Lioto, eu disse, eu faço. Mas primeiro ele vai ter que fazer o método CIS. E aí foi reboliço, e a esposa entrou, interferiu. Viajaram, saíram da Califórnia. Eu menti para poder levar o Lioto. Não queria vir pro Brasil fazer o método CIS. Eu disse, cara... A Fabíola foi engraçado, né? Porque ela estava buscando, encontrou o Paulo. Aí o Paulo falou, ó, tem que vir. A Fabíola, tá bom, vou comprar a passagem dele. Ele falou, não, você também. A Fabíola, mas como? A gente está aqui nos Estados Unidos. É porque duas crianças. Na verdade, duas crianças. Eu percebia que o Lioto precisava de ajuda. No decorrer, né, da carreira dele, eu percebia. E a equipe, eu falava, o Lioto precisa de ajuda. Ele, não, Lioto, tá ótimo. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? E eu comecei a buscar, e comecei a pesquisar sobre coaching de esporte, coaching. E aí, nas minhas orações, eu falei, meu Deus, me ajuda. E aí foi quando o Paulo ligou para mim. Então, você ligou para mim através de um contato, através de um contato, acho que foi o irmão do Lioto. De Brasília. Exatamente. E o Lioto estava desacreditado do coaching. Né? Ele teve uma experiência ruim com coaching. Lá no passado. E eu falei, Lioto, me dá uma chance. Sabe? Eu preciso que você vá comigo. Ele, mas o que é? Eu falei, eu não sei. Vambora. Só que ela não falava muito, Eu não falava, eu sabia, eu tinha dado... Cara, mulher sábia. Eu falei, vambora. Aí ele falou, mas o que é? Eu falei, não, é um dia. Eu já sabia os horários. Eu falei, é um dia, depois é lua de mel. Aí ele, então se animou. Então, aí quando eu cheguei no CIS, né, eu vi as músicas tocando e tudo, eu não entendi onde eu tava, entendeu? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? Eu não tô entendendo. São 4. Eram três. Na primeira fala do Paulo, não foi? Primeiro chegou o pessoal chegando, naquela confusão, dançando e tal. Eu também já tava dançando, aí olhando, digo, deve ser alguma coisa bacana isso aqui. E aí depois, né, quando o Paulo começou a falar, sabe, não sei exatamente se acho que foi essa parte da responsabilidade e tal, e aí eu me prendeu porque começou a me conectar com meu pai, sabe? Eu digo, pô, meu pai falava isso. Meu pai sempre falava isso. Ele nunca deixou a gente, sabe, criar desculpas. Ah, não, o juiz roubou. Ah, não, isso aqui. O juiz roubou nada. O juiz roubou nada. Treina mais e mostra melhor. Conta aquela história do campeonato que seu pai mandou você treinar. Pois é. Qual? Do lado do juiz roubou? É, do juiz roubou. Quando o juiz eu me treinei, né? Aí perdi. Eu era garoto ainda, tinha 8, 9 anos. Aí, meu pai era um dos diretores, então ele não arbitrava, ele ficava... Aí, só que ele viu tudo, né? Aí chegou no carro, ele falou, Lioto, e aí, como foi? Aí eu disse, roubaram, pai, olha. Roubaram? Eu digo, roubaram. Aí ele parou o carro assim, como roubaram? Eu digo, não, eu fui melhor, que todo mundo falou que eu fiz melhor. Até o outro cara falou que eu fiz melhor, mas me roubaram. Ele falou, vem cá, nunca mais fala isso pra mim. Eu digo, por quê, pai? Você que tá errado, rapaz. Você treina mais. Se você der ipom, que é o golpe máximo, como é que o juiz vai roubar? É como se você desse um nocaute. Como é que o juiz vai roubar? Então, se você tem, né, uma desculpa, você sempre vai fugir. Não tem desculpa. Treina mais. Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Você entendeu? Eu disse, entendi. Aí não falou mais nada. E aí... Princípio, vale a pena falar do princípio da responsabilidade, né? Fala. São duas coisas. Um é o pai, é a mesma coisa. Ele está ensinando o filho a ter a narrativa certa. Porque a gente sempre vai poder reagir de duas maneiras ao que acontece. Nós sempre reagiremos de duas maneiras. Ou como vítima sofredora, ou como herói aprendiz. E seu pai estava dizendo, traz a responsabilidade para si, você não vai ficar culpando o juiz, perdeu porque roubou. Cara, isso é conversa de vitimado, uma narrativa de quem é vitimado, perdedor. Então, te joga isso fora e dá para dar um ipom. Assume a responsabilidade e dá ipom. Ensinando ao filho a ter narrativa. A narrativa de um vitorioso. Tá aí o resultado. Exatamente, foi exatamente isso. E aí, nessa experiência que eu tive com o Paulo lá na primeira vez, aí eu me prendeu, né? Aí eu fiquei no curso inteiro, no Método CIS, né? Eu fiquei naquela experiência ali, olhando, pô, bacana. Faz sentido. Aí faz sentido, porque eu já tinha sido ensinado isso, né? De, pô, então é real, tudo que está sendo falado aqui é real.
E aí tiveram outras experiências lá também, de casal, né? A de casal que foi a mais marcante. Teve Porque o Lyoto, ele veio da criação japonesa, e isso foi muito... Ele nunca recebeu um elogio do pai. A cultura japonesa, ela deprecia a criança para ela poder reagir. Para ser casca grossa. Exatamente. Reagir. Exatamente. Então, ele foi criado nisso. Então, o elogio ele nunca teve. E ele levou isso para o nosso relacionamento. Então, durante muitos anos, o Lyoto não sabia elogiar. O elogio dele era assim: lá vem o abacatão. Se eu tivesse se ela estivesse toda de verde, lá vem o abacatão. Então, esse era o elogio. Aquilo me machucava, porque às vezes eu me vestia toda e ele vinha com esse elogio. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse homem a perceber que ele não sabe elogiar? Porque eu falava, Lyoto, você não me elogia. Ele falou, elogio. Olha o tamanho do abacate. Olha o tamanho É a fruta que eu mais gosto. Lá no método CIS, o que aconteceu? Na parte de da validação, né? Na dinâmica da validação, ele olhava no meu olho e eu validei com a maior facilidade, validei, lindo, maravilhoso. E na hora dele olhar no meu olho, ele ficava assim... Não saía nada. Caraca. Não saía. Não saía nada. E ali ele percebeu que não sabia Não tinha essa cultura. Não tinha. Não tinha Né, essa amor? cultura. Uau. E ali foi uma virada. E como é que foi muito com os grande. filhos, amigo? Porque seus filhos, a identidade deles, ela precisa desde o começo da validação. Você que assumiu essa parte, amor? Como é que é, Bi? Como é que eu... Fala. O Lyoto, ele até A hora da verdade. Na verdade. ele teve algumas dificuldades porque ele veio com a ideia de que ele precisava ser igual ao pai. Então, o elogio era difícil, o grito, ele achava que precisava gritar. Então, quando eu falava, Lyoto... Como japonês, tipo. eu falava, Lyoto, você não precisa gritar. Mas como? Meu pai gritou. Eu sou assim porque meu pai gritou. Eu falava, Lyoto, o Taiyo é diferente, o Kaito é diferente. Até que um dia o Taiyo, Lyoto gritou com ele alguma coisa e ele... Papai, eu posso perguntar uma coisa para você? Por que você grita? Eu não sou surdo. Uau. Oi. Aí, nesse dia, Aí, esse perguntou tapa, com respeito. com muito Com respeito. respeito. Criança, com 3 anos, perguntou com muito respeito. E o Lyoto, né, teve um grande impacto Cara, emocional. olha nesse só. A dia, sabedoria de uma criança. Perguntas poderosas de sabedoria. Isso é a base do coach. Uma pergunta poderosa de uma criança de 3 anos Vira uma chave. muda uma vida. Uma pergunta bem feita, até por uma criança de 3 anos, Sim. muda uma vida. Foi o que aconteceu. E durante esses anos de dificuldade dele encontrar esse equilíbrio, o Lyoto ele teve muita humildade para ouvir o que eu percebia. Eu falava, Lyoto, os nossos filhos precisam mais disso aqui, elogio, mais toque. Você não precisa gritar. Então, ele ia ouvindo as instruções. E depois, com o tempo, com a maturidade, com a busca, estudando, buscando, ele foi percebendo que ele precisava melhorar e foi melhorando. Então, ele teve sempre muita humildade para aprender e buscar o relacionamento que era necessário para formar os nossos filhos espiritualmente e mentalmente fortes. Né? Mas a autoridade estava ali dando as diquinhas, né? Tava dando as dicas. Vai por cá, vai lá por cá. Que é o papel. Esse é o papel da mulher. E aí, no Mas método CIS? a mulher, com o papel dela, sem o homem humilde, E para vice-versa, ouvir, né? sabe? né, amor? E aí o método CIS veio virar muitas chaves, muitas chaves. Eu não sabia que eu era tão arrogante até o dia que eu fiz o CIS. Né? Eu não sabia que eu era tão dona de tudo até que eu fiz o CIS. Controladora. Então, muito. E aí foram quebrando. Ali foi a plantação de uma grande semente. Sabe que quando eu disse que você tinha que vir, Isso. é porque eu vi a sua influência na vida dele. E se você tem autoridade sobre o governo dele, você tinha que vir no mesmo processo. Sim. Por isso que eu fiz questão que viessem os dois para cá, para fazer o método tinha que CIS. ser. Repete, amor. Agora repete olhando para aquela câmera. Ele chamou a esposa para entrar na jornada com o esposo. Porque se ela tem autoridade sobre o governo dele, é importante que os dois estejam olhando na mesma direção. Isso vale para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para o seu negócio, para você. Às vezes eu pergunto em palestras assim, quem aqui é sócio do cônjuge? Aí meia dúzia levanta a mão. Eu disse, gente, levanta a mão todo mundo. Você é sócio, independente se você está no CNPJ não, você é sócio da vida, sócio da criação dos filhos, sócio do dinheiro que entra na casa. Sócio das emoções. Sócio das emoções, sócio da visão de futuro. Então, só as pessoas dizem assim, eu tô com muita dificuldade no meu casamento. Casamento não tem CPF.
Você tá com dificuldade em você e a outra pessoa tá em dificuldade nela, e só quando os dois decidem viver uma jornada, eles conseguem de novo o avião entrar em equilíbrio, né? E essa frase que o Paulo disse foi: quando a sua autoridade entrou no processo de alinhamento sobre a autoridade, quer dizer, sobre o governo dele, os dois, né? Vocês estão lindos, vocês estão vivendo a melhor fase da vida de vocês. Senão, olha só, parece uma bobagem, mas visão. Se vocês olham na mesma direção, tem uma visão. Sim. Mas se vocês não olham na mesma direção, tem divisão. Onde é que vai chegar? Se eu tenho a visão foca num lugar. Visão. Eu não consigo olhar para tudo. Visão é olhar para um lugar. Visão. E se cada um olha numa direção, é divisão. Uhum. Que casamento é esse? Que vida é essa? Sim. Se há divisão. Se vocês olham para lugares errados, diferentes, quer dizer. Concordo. E a gente sempre olhou na mesma direção, né, amor? Desde a criação dos filhos, a carreira. Então, isso foi realmente uma coisa que fez muita diferença no nosso crescimento, né, amor? E aprendendo, né, Paulo? A gente conversa muito, igual vocês, né? A gente sempre está querendo melhorar. Porque tem outras vidas em jogo, né? Nossos filhos estão em jogo. Então, se a gente está bem, conseguindo se conectar bem, com certeza isso vai fazer diferença na vida dessas crianças, sabe? Outra coisa que foi muito forte, né, a questão da autorresponsabilidade. Isso ficou muito forte. Então, esse princípio, ele me ajudou a ajudar os meus filhos. Por exemplo, um dos nossos filhos passou por um momento que ele desenvolveu tique nervoso muito forte, né? E a autorresponsabilidade vinha muito forte. Isso foi um pouco depois, 1 ano depois do CIS, mais ou menos, a autorresponsabilidade. Falava, não, alguma coisa aconteceu. Ele não era assim. Alguma coisa aconteceu. E fiquei buscando em mim. Uau! Seria muito fácil dizer que é uma síndrome, seria muito fácil dizer que são os amigos do colégio, seria muito fácil dizer que nasceu assim, que é genético. Taxar de algumas e eu não tenho nada com isso. Isso. Então o problema é dele, ele que tem. Eu sou uma mãe perfeita, um pai perfeito, não tem que mudar nada. Aí você trouxe autorresponsabilidade. Comecei a buscar em mim. E não encontrava. Até que um dia eu percebi que a gente fez muita mudança na nossa vida. Foi a criação do projeto da academia, foram muitas mudanças. Então eu estava muito fora de casa. Eu estava ao lado deles, porque eles iam para o trabalho comigo, mas eu não estava com eles. Eu assumi a função de mãe, mas o papel de mãe ele ficou esquecido. Uau. Então, quando eu percebi, eu falei, não, eu estou ausente, mas eu tenho que trabalhar. O que eu vou fazer? E aí eu assumi algumas estratégias. E aí eu peguei 3 vezes na semana, eu falei, Lioto, chega mais tarde em casa, eu preciso de um momento só com eles. Uau! Então eu arrumava a mesa com as louças lindas, como se fosse ter um jantar muito especial. E aí eu falava, subam, tomem banho, eu tocava no corpo deles, dava um banho com um sabonete que até hoje eles lembram desse cheiro. E mãe, compra aquele sabonete que você dá banho. Hoje eles têm 15, às vezes eles pedem, mãe, esfrega minha costa com aquele sabonete. E aí eles, quando desceram e viram, mãe, o que é isso? Quem é que vem jantar? E eu comuniquei, filho, isso daqui é para vocês. Vocês são as pessoas mais especiais para mim. E aí comecei a fazer, Paulo, eu acho que com 1 mês ele não tinha mais cacuete nenhum. Uau. Acabou. É isso. Que loucura, né? Acabou. É isso. É a responsabilidade, né? De você trazer... trazer para si. A solução. E tem muitas outras situações na escola, enfim. Eu vou compartilhar uma aqui com a gente. A Júlia, com 8 meses, ela corria em casa. Era da altura do meu joelho e ela corria com 8 meses. Banguela, ela aprendeu a correr antes de qualquer outra coisa. 8 meses ela corria dentro de casa, andava de costas. Camila ficava louca, vai cair. Deixa cair, que faz parte do processo. E aí, ela, antes de 1 ano, ou 1 ano e pouquinho, ela começou a fazer xixi. Era algo assim, difícil explicar, porque a gente chegava na portaria do prédio, lá em cima ela fazia xixi. A gente ia tocar na campainha, ela fazia xixi. E o detalhe, ela ia pra cima da cama dela para fazer xixi. Ela tinha quantos anos? 1 ano e pouquinho. Ela já tinha tirado a fralda? Já tinha tirado a fralda. Então, 2 aninhos. 2 aninhos. Não sei, não lembro a idade. A gente tinha tirado a fralda. Ela sempre foi muito precoce, a Júlia. E ela de propósito fazia. E aí a babá, ela disse,
Isso não é normal. Aham. Tem alguma coisa aqui. Nesse momento, nesse ambiente. E aí eu disse, cara, deixa eu entender. É quando a gente tá chegando, Ela tá assistindo. ela tá sem falta da gente. Aí eu combinei com a Mila, vamos agora brincar? Não na cama, olha só. Porque a gente brincava assim, vem pra cama. Na Coisa de nossa adulto, cama. olha como é confortável ficar deitado na cama e brincar com a criança. Na nossa cama ou na cama dela. Só que agora a gente vai pro chão. Criança gosta de chão. Vamos brincar no chão com ela. Quando nós começamos a brincar no chão, do jeito que a criança gostava, do jeito que ela gostava, nunca mais fiz xixi na cama. O xixi na cama era assim, ó, eu tô rejeitando a cama. Esse lugar. Aqui não é meu lugar de brincar, meu lugar é no chão, com liberdade. Não brincar da maneira de vocês. No tempo de vocês. No tempo, é brincar no meu tempo, no lugar que eu gosto. Entra no No meu mundo mundo. dele. No meu Entra no mundo. meu Eu mundo. não quero ir pro de Me vocês. mostra, Entra me no mostra que você meu. me ama, então vem pra cá. É. Eram rejeitando aquela brincadeira daquele jeito naquele lugar. Uau. E agora isso só faz quem tem humildade Sim. e tem autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. É isso. Essa autorresponsabilidade muda muita coisa, né, amor? Na nossa vida, na nossa casa.